A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e quero já iniciar aqui contigo mais um estudo da Palavra de Deus para a Escola Dominical da lição de número 5, amém? Então vamos iniciar esse vídeo aqui. Eu desde já falo contigo que vou deixar aí a descrição, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o meu canal o meu blog, né? O endereço do blog, onde está esta lição, para você poder acessar e acompanhar, né? Esse vídeo é para você acompanhar o esboço da lição e poder ter ali para poder falar aos alunos, para poder ter mais uma fluência ali no falar, tá bom? Aumentar suas ideias, você poder trazer algo a mais aí para a sua aula, tá? Então quero começar aqui, né, com o vídeo, começar aqui na lição de número 5, aonde o tema é o reinado de Acasias, tá bom? A data 1º de agosto, né, que é o tema da lição, é o vídeo da lição de número 5 da CPAD, revista da CPAD, tá bom? Nós vamos começar com essa revista. E aqui, na introdução, eu já inicio falando, separei 2 destaques aí você acompanha aí na sua revista, ou então com o esboço aí na internet. Separei 2 destaques. Um é onde fala assim: Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus. Então aí eu fiz um comentário, né, onde o Senhor não era somente Deus do líder da nação, era também o Deus da nação inteira. O que eu quis dizer com isso aqui é que Acasias, ele não tinha somente que respeitar a Deus por causa da sua vida, ele tinha que observar as coisas de Deus por causa da nação toda, né? Então Acasias, ele era um rei, o líder da nação, e tudo que ele fazia refletia na nação. Então é isso aí que tem que ser ensinado, né? Esse é um destaque aqui pra gente. Na parte final até desse comentário eu digo assim, ó, devemos entender que há um peso diferente para as atitudes dos membros e as atitudes dos líderes, tá? Você, professor, né? Você que é aluno, observa isso. O professor ensina isso mesmo. A pessoa tem que saber, cada irmão e irmã tem que saber que ser membro é uma coisa, ser líder é outra coisa. Você que lidera um departamento, você que é dirigente de uma igreja, você que é dirigente de um círculo de oração, as suas atitudes têm um peso diferente para as pessoas e diante de Deus também. O que você fizer, o povo vai influenciar a opinião do povo, vai influenciar os irmãos, tá bom? E esse aí é um destaque importante. Eu já na introdução já começo com essa ideia. E eu acho interessante, né, você, professor, seguir essa linha, tá bom? Continuando, então, eu coloquei também, separei outro destaque aqui na introdução, que é anunciando o decreto de sua morte. O meu comentário sobre isso é o seguinte: como estava na antiga aliança, vemos uma sentença de morte para o rei. Não pode ser tomado como regra para hoje, pois estamos no tempo da aliança da graça. Porém, alguns abusam da paciência e misericórdia de Deus no dia de hoje. Tá bom, professor? Isso aí é uma verdade, né? Quer dizer, na antiga aliança, no tempo da lei, a gente vê que decreto de morte era uma coisa comum, né? A pessoa desrespeitava a Deus ali, ainda mais a posição de líder, né? Sabemos que muitos outros também desrespeitaram e não morreram, mas os que muitos casos na palavra de Deus a gente vai ver que a pessoa morreu, né? A pessoa cometeu ali uma blasfêmia, e lá ali no Antigo Testamento, principalmente antes do cativeiro, nós vimos que muitos morreram até mesmo ali pela mão do Senhor, pela permissão de Deus, tá? Mas no tempo da graça hoje não está acontecendo isso, não é verdade? No tempo da graça, né? Por quê? Porque por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e porque tem um julgamento já no juízo final previsto para todos aqueles que blasfemam contra Deus, aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador e continuam cometendo pecado, tá bom? Então, esse aí é um destaque interessante,
o ponto importante aqui é o seguinte, olha só. Não podemos tomar como regra. Por quê? Como assim tomar como regra? Todo mundo que peca hoje vai morrer. Não é assim. Por isso que eu estou fazendo esse destaque. Esse é o ensinamento. Né? O pregador, o mestre da palavra, o professor da escola dominical não pode ficar ensinando que Deus vai matar todo mundo que pecar, né? Esse não é um ensinamento para o tempo da graça, não. Tá bom? Até mesmo porque a gente está vendo que Deus não está fazendo isso, não. Vamos lá. No tópico 1, a gente começa, o tópico diz um reinado marcado pela idolatria, e no primeiro subtópico aí, tá, o título é o Deus de Acasias, né? O Deus de Acasias, e aí eu fiz o seguinte destaque: enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria. Tá? Então, esse aqui é eu separei da lição, né, onde o comentarista fala isso, né? E aí o meu comentário sobre isso. Além de idólatra, notamos que esse rei tinha total desconhecimento de quem é o Senhor, que decide sobre a vida e a morte. A falta de conhecimento foi motivo pela destruição desse rei. Então, meu destaque aqui sobre isso é que Acasias, ele não tinha o conhecimento, quer dizer, ele negou-se ao conhecimento, né, de que Deus é quem decide sobre a vida e a morte. Aí ele vai e faz a consulta a um Deus pagão, né, a um Deus que não é Deus, né, a um ídolo. Então ele faz essa consulta negligenciando o conhecimento, não sabia, né, não sabia ou não quis saber. E aí a gente vê o seguinte, que foi a falta de conhecimento, foi a principal razão aqui, né, pelo qual ele passou, pelo qual ele recebeu a sua condenação, vai cometer essas atitudes aqui. A falta de conhecimento do poder de Deus. A lição, eu fiz ela mais voltada para isso, né, destacando a falta de conhecimento, o problema que traz a pessoa não conhecer o poder de Deus, né, como a Bíblia nos ensina, né, que a falta de conhecimento de Deus nos traz esses sérios problemas. Tá? Então, vemos aqui agora no tópico 2, no tópico 1 no subtópico 1 só fiz esse comentário, vamos para o subtópico 2, que diz assim, o tema, né? Acasias segue os passos de seus pais. Tá? E já separei aqui da lição, separei a passagem que fala assim, do comentário. Conseguiu superar a maldade de seus antecessores, se referindo ali aos reis, né, de Israel. Então, eu escrevi o seguinte sobre isso. Vemos que no Reino do Norte seguiu-se uma escalada de maus governos. Como o reino é passado de pai para filho, o que a casa de Acabe produziu foi um rei a semelhança do anterior, né? A semelhança de Acabe. Aí aqui eu coloquei esse destaque aqui, irmãos, para comentar o seguinte. Quando a pessoa vive num lar onde não se respeita a Deus, há um lar onde não se respeita a palavra de Deus, há uma tendência muito grande dessa pessoa seguir os passos desse lar, né? Seguir o exemplo que ele viu dentro de casa. Né? Isso acontece em muitas situações, inclusive, e aí, professor, você pode destacar isso, eu acho interessante, inclusive lares cristãos. O que acontece? Às vezes, num lar cristão, o pai e a mãe é uma coisa na igreja, em casa é outra coisa. Em casa age com falsidade, fala mal do pastor, né? É uma briga constante, é mentira, são falcatruas, corrupção e tudo mais. Aquelas crianças, esses filhos desse casal, eles vão seguir esses passos dos seus pais, né? A não ser que houver um conserto com Deus. Sabemos que Jesus muda a história, né? E tudo pode, com Jesus, toda maldição pode se tornar em bênção. Mas, no geral, né, como consequência de um lar não cristão ou de um lar onde se impera a falsidade, é que os filhos
adquiram, né, essas coisas dos pais. E aqui vemos que Acasias, ele traz isso da casa dele. Quem era o pai dele e a mãe? Acabe e Jezabel. Então o que ele aprendeu nessa casa? Aí é o que está aqui como consequência da vida dele. Ele aprendeu idolatria, ele aprendeu a não seguir a Deus. Então destaquei também o seguinte, né? Outro destaque aqui da lição: pais que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. E a lição, qual foi o sábio conselho de Salomão? Na lição está dizendo, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E aí escrevi o seguinte sobre isso: faltou na casa de Acabe o ensino da palavra de Deus. No período antes do cativeiro, em Babilônia, não havia em Israel sinagogas, onde se ensinava a palavra de Deus. Dessa forma, nem os pais, nem sacerdotes e nem escribas ensinaram o jovem príncipe, né, Acasias. Então, o que acontece? O que aconteceu naquela época? Antes do cativeiro, não tinha a sinagoga. A gente sabe que a sinagoga ela vai surgir depois do cativeiro. Então, antes do cativeiro, que é o período aqui do rei Acasias, não tinha isso daí. E o príncipe Acasias, ele não aprendeu em casa o temor a Deus. Não aprendeu na sinagoga porque não existia. Não aprendeu junto a um sábio escriba, né, como há casos de outros reis que aprenderam. Então, como que ele ia aprender, né, o temor a Deus? Como ele ia aprender os caminhos do Senhor? Como ele ia ser ensinado nos caminhos em que se deve andar? E aí professor, você ensina aos alunos que são pais. Se na sua classe tiver, por exemplo, pais, né, for uma classe de adultos, né, né, onde tiver pais, ou numa classe de jovens, você pode ensinar também, né, quando eles tiverem seus filhos, para eles praticarem isso daqui na lição. O filho tem que aprender o caminho que se deve andar. Pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos em casa. Isso aí sempre foi falado na igreja, e nós aqui estamos só sendo repetitivo. A aula é repetitiva nesse ponto, mas tem que ser dito, né? O óbvio aqui tem que ser falado e tem que ser ensinado dessa forma, amém? Tá bom? O exemplo está aqui na Bíblia. O exemplo está aqui, a vida de Acasias, né? Ele não aprendeu, e se não aprendeu o caminho que se deve andar, quando ele cresceu, ele se desviou, né? Não sei nem se é o caso falar isso dele, né? Porque se desvia quem estava no caminho. Parece que ele nunca esteve nesse caminho, né? Então, vamos continuando aqui, né? Já passa aí para o tópico 2, tá? O tópico 1 tem 2 subtópicos somente. No tópico 2, o tema é o seguinte: Elias desafia a adoração a Baal. Então aí já separei, já no subtópico 1, o tema é a corajosa intervenção de Elias. Você vai notar aí, professor, professora, já nota que eu não escrevo nada, eu não destaquei nada nesse subtópico, tá? Isso aí às vezes acontece, né? Porque é uma oportunidade também para você elaborar alguma coisa, né? Eu não destaquei nada aqui porque tudo que é falado aqui é muito óbvio, muito... não encontrei assim um ensinamento, né, muito importante aqui para passar. Não há problema nenhum, tá bom? Lembra que a aula dominical, você não precisa ler toda a revista, parte-se do pressuposto que os alunos já leram a revista em casa, né? Se eles já estudaram a revista, por isso que se recebe a revista antes, né? Porque senão não havia necessidade de passar a revista para os alunos. Então aí não há necessidade, às vezes, de você ler toda a revista. Você pode ler alguns tópicos que achar importante, tá bom? Mas nunca fuja, por favor, do comentário, da pergunta do aluno. Às vezes o aluno pode ter uma dúvida sobre um tópico que você não leu. E aí, o que se faz? Volta-se lá, leia, responda, procure responder, porque embora você não leia, às vezes, algum tópico na aula, não quer dizer que você não leu em casa, né? O professor com certeza leu toda a revista. Amém?
Então vamos para o subtópico 2, que diz a resposta de Elias aos soldados do rei. E aí eu fiz alguns destaques, fiz 2 destaques nesse subtópico, e o primeiro deles é esse aqui: um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Né? Então, o meu comentário aqui é o seguinte: é impressionante como o rei Acasias não tinha conhecimento nem das crônicas do reino do norte, onde estava registrado como Elias deu uma palavra e houve seca em todo o reino, e como ele orou e caiu fogo do céu. Talvez Acasias soubesse, se Acasias soubesse disso, não teria mandado conduzir coercitivamente o profeta, né? Aqui os irmãos sabem da situação, né? Você, professor, sabe que Acasias manda trazer Elias, fazer uma condução coercitiva com Elias, aonde um capitão de 50 soldados vai buscar o profeta para levá-lo à presença do rei. Era a tal condução coercitiva. E Elias fala: então, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu sobre você, sobre tu e seus 50. E aí foram 2 capitães, e caiu fogo do céu sobre o primeiro, depois foi o outro, caiu fogo do céu de novo sobre o outro. Tá? Por quê? O que eu quero destacar sobre isso aqui é o seguinte: Acasias, ele parece que ele não tinha conhecimento nem das crônicas do palácio. O que acontece era que no reino, tanto no reino do norte como no reino do sul, se fazia crônicas, era um registro dos atos do rei, né? Dos atos do reino, todos os acontecimentos é registrado ali nas crônicas. E Acasias não tomou conhecimento disso daí. Ele não soube, por exemplo, que Elias deu uma palavra e ficou em seca, né? Houve seca por 3 anos e meio. Ele não sabia, por exemplo, que Elias orou e caiu fogo do céu e consumiu ali a oferta sobre o altar no Monte Carmelo. Então parece que Acasias, ele não tinha esse conhecimento, né? Parece que Acasias estava sem essa noção, e aí manda um capitão com 50 soldados prender um homem de Deus que andava desarmado, né? Um homem de Deus que não portava armas, que era o profeta Elias. E aí a gente vê, né, esse exagero todo, e ele faz isso. No que deu isso, né? A vergonha que ele passou, a vergonha, e perdeu 100 homens, 102 homens, né? 100 homens e 2 capitães da sua guarda pessoal, tá? Isso aqui é importante. O que é importante ensinar aqui? Precisamos ter conhecimento das coisas. O conhecimento aqui parece que é o que está em destaque aqui na lição, tá bom? Não só o conhecimento, né? Também as qualidades de Elias, que vamos falar mais à frente. Separei também aqui nesse subtópico a passagem que diz assim: por bondade e misericórdia o Senhor ouviu aquele sincero clamor. E aí o meu comentário é o seguinte: o que mais parece ter chamado a atenção de Deus referente a esse capitão foi a sua humildade e o seu reconhecimento do poder de Deus na vida do profeta Elias, né? Então, isso é fácil de a gente perceber no texto, porque não foi só o clamor sincero daquele capitão. O destaque foi para a humildade dele. Ele chega, ele se ajoelha diante do profeta, né, em reverência não somente ao profeta, em reverência ao Deus do profeta. É reconhecimento de que Deus é poderoso, de que o profeta é o enviado do Senhor. Quando aquele capitão reconhece isso, olha, a palavra foi de Deus para Elias. O que Deus falou para Elias, vai com ele, vai com esse aí, tá bom? Então, aqui a gente aprende isso. Quer ganhar algo da parte de Deus? Quer receber algo da parte do Senhor? Como é que se chega a ele? Com humildade. Amém? Então, aqui é um ensinamento importante. Acho um excelente destaque. Então, vamos lá, professor da escola dominical, professora, prosseguindo. O terceiro subtópico aqui diz o seguinte, o título: Um Ministério de Fogo. Tá? Então, o destaque que eu fiz foi essa passagem,
Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Então aqui o meu comentário é interessante, preste atenção aí, você aluno, professor, quem gosta de pregar, quem gosta de ministrar e se interessa por esses assuntos teológicos. Aqui tem o meu comentário, aqui tem uma alusão interessante com a aparição de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, onde Moisés representa o ministério da palavra e Elias o ministério profético. Moisés sendo um ministro baseado em água e Elias um ministério baseado em fogo. Tá? Aqui eu até explico que ia dizer isso melhor no vídeo. O que acontece? Há parece haver uma ligação aqui entre os dois fatos. Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração. Moisés, ele é um profeta, representante da lei. E Elias, um profeta representando os profetas, né? Lei e profetas, tá bom? Ali junto a Jesus no Monte da Transfiguração. Sabemos que Moisés, ele é um ministério baseado na água, né? Moisés, a palavra Moisés significa tirado, o nome Moisés significa tirado das águas, né? É aquele que saiu das águas. Ele atravessa com o povo o Mar Vermelho. Ele faz, pela ordem do Senhor, sair água da rocha, né? Então é todo um ministério baseado na palavra, na água, né? E é um ministério da palavra porque ele é quem escreve a lei, que era a Bíblia ali do judeu na antiga aliança, tá bom? E Elias é o profeta do fogo, né? É o profeta com ministério baseado no ministério profético, baseado, né, ali na profecia. Então nós vemos que Elias ele ora e cai fogo do céu no Monte Carmelo. Ele dá uma palavra para aqueles capitães e cai fogo do céu e queima aqueles capitães com seus 50 soldados. E também, quando ele está... Aqui eu falo mais à frente sobre isso, né? Ele sobe... O texto dá uma ideia, não fala com essas palavras, né? Um texto que ele sobe numa carruagem de fogo, né? Fala que ele sobe num redemoinho, mas diz que aqui é 2 Reis 2:11. Eu coloquei na lição, se você quiser ler com os alunos, é interessante, aonde uma carruagem de fogo aparece, separa ele de Eliseu, e ele sobe num redemoinho, dando uma ideia que ele subiu nessa carruagem de fogo, tá? Então, professor, isso aí é um link interessante para você comentar, né? Se você quiser ir por essa linha, é interessante, né? Se não quiser, não tem problema, mas é uma ideia aqui para você basear a sua aula, amém? Tá? Então vamos continuar. Aqui fiz outro destaque aqui. O fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Aqui eu escrevi o seguinte: na ocasião em que Deus tomou Elias, apareceu uma carruagem de fogo separando ele de Eliseu e dando a ideia de que ele subiu no meio ao fogo, né? Eu coloquei isso aqui para acrescentar, tá? Se você ler aí o texto que eu escrevo, agora eu estou observando aqui, quando a gente lê parece que não dá para entender muito bem porque eu coloquei isso, mas eu coloquei como um acréscimo, tá bom? Porque a lição não está falando isso, e aí eu coloquei como um acréscimo para você falar aos alunos. São esses 3 casos aí, né? Elias, caiu fogo do céu no Monte Carmelo, caiu fogo sobre o capitão e seus 50 soldados, e o fogo do céu, um fogo de Deus, veio aqui na visão em que Elias sobe ao céu, né? Bom, então só isso desse tópico. Vamos para o tópico 3, aonde temos como título A Doença de Acasias e a Sua Morte. E aqui eu quero iniciar o subtópico 1, tem por título O Julgamento do Senhor contra Acasias. Bom, fiz o seguinte destaque aqui. Ele conhecia as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo. Aqui é um comentário aqui do comentarista.
e eu eu escrevi o seguinte sobre isso. É bem provável que Acasias não conhecia todos os fatos minuciosamente. Quer dizer o quê? Ele conhecia um pouco, né? Mas não conhecia no detalhe. Então isso aqui é algo que é uma ideia minha, tá bom? Você, professor, é por isso que eu coloquei, é bem provável, tá? Eu não coloquei como uma afirmação direta. E aí continua. Pois estava distanciado de Deus, dessa forma não se atentava à sua palavra, não se interessava pelos fatos históricos e assim não desenvolveu o mínimo de temor de Deus em sua vida. Como sempre, o povo é destruído por falta de conhecimento. Tá bom? Então aqui foi um comentário meu aonde a lição parece apontar para isso. Né? Os problemas de Acasias estavam nesse fato. A falta de conhecimento dele. Ele não conhecia os detalhes da vida de Elias, não conhecia os problemas que afetaram seus pais, Acabe e Jezabel, tá? A idolatria, como afetou o reino. Ele não conhecia isso. E aquele que não tem conhecimento das coisas de Deus, ele não desenvolve o mínimo de temor a Deus. Você que, professor, pode ensinar isso para os alunos. Quem estuda a palavra, quem lê Bíblia, quem gosta de escola dominical, quem presta atenção nas coisas ao redor, nos ensinamentos dos homens de Deus, quem gosta de estudar a palavra de Deus, essa pessoa vai desenvolver um mínimo de temor na sua vida. O que acontece? Pode vir situações que a pessoa até se desvie, que a pessoa que a pessoa caia no pecado, pode até acontecer, não está livre quem estuda a Bíblia de cair no pecado, mas essa pessoa sempre vai ter um temor, porque ela estudou, ela tem um conhecimento da palavra, né? Então, claro que sabemos que existem vários fatores, né, para uma pessoa sair das garras do inimigo, é mesmo pela ação do Espírito Santo, mas o mínimo de conhecimento da Bíblia todo crente tem que ter, tá bom? Para desenvolver um mínimo de temor, tá? Vamos continuar aqui, e eu separei também, fiz outro destaque, como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Aqui é uma pergunta na lição, e eu faço o seguinte comentário. A resposta para essa pergunta é exatamente o que foi tratado aqui, ou seja, por Acasias estar afastado de Deus, não conhecia o Senhor e nem o seu poder. E aí eu faço um destaque aqui para o que Jesus disse, né, lá aos fariseus, em Mateus 22, 29, Jesus falou para eles o quê? Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tá? Então isso aqui é importante ser ensinado. A falta de conhecimento das Escrituras leva a pessoa à destruição. Né? Como é que ele pôde negligenciar Deus daquela forma? Como que ele pôde ser tão negligente daquele jeito? A explicação, a resposta parece ser bem simples. Porque não conhecia Deus. Quando a pessoa conhece Deus, né, por mais que a pessoa peque ou seja prisioneiro do pecado, a pessoa tem um mínimo de respeito. E você, professor, você, aluno, você sabe muito bem que tem ímpios, vamos botar ímpios, tem não crentes, tem desviado, tem pessoa que está no mundo, mas respeita as coisas de Deus. Tem traficante nas comunidades que respeitam as coisas de Deus, respeita um homem de Deus que vai levar a palavra, tá? Por que ele respeita? Porque ele aprendeu o mínimo. Ele aprendeu o mínimo em casa, ele aprendeu alguma coisa de Deus, né? Vamos continuar. Fiz outro destaque aqui também. O meu outro destaque é o seguinte, nesse subtópico: que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. E aí o meu comentário sobre isso. É interessante salientar que Deus não está determinando a morte de pecadores obstinados, até mesmo porque se ele fizesse isso, mais da metade da população do planeta morreria. Por que eu fiz esse comentário? Porque aí na lição está dizendo que Deus ele não suporta, né? Deus não suporta aqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado.
o que eu quis dizer é o seguinte, ó, quando a Bíblia fala isso que está falando na lição, né, quando se fala que Deus não tolera os obstinados, que Deus não suporta os obstinados, né, quando fala isso, significa que eles perdem a salvação, tá bom? Não é que Deus vai matar eles, tá bom? Isso aí é importante ensinar. É um destaque que eu estou fazendo, porque hoje em dia eu já vi, você também já deve ter ouvido, você professor, professora, aluno, já deve ter ouvido pessoas, pregadores afirmando que Deus mata, que Deus, né, destrói aquele que vai contra a sua palavra, né? Tem que tomar cuidado com essa afirmação. Será que Deus está matando mesmo todo mundo que está contra as coisas de Deus? Todos que estão blasfemando hoje? Será que Deus está fazendo isso? Né? Uma coisa que eu aprendo na palavra é o seguinte: Deus não se agrada da morte do ímpio, tá? Deus tem paciência, ainda estamos falando de tempo da graça, né? Amém? Uma coisa é certa, a condenação está para todos aqueles que rejeitam as coisas de Deus, que viram as costas para o Senhor, que rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então a condenação é certa para eles, porquanto rejeitaram o unigênito de Deus, tá? E é isso aí. Bom, vamos lá. No subtópico 2, aí nós já estamos indo para o encerramento. Subtópico 2 tem por título A Determinação de Elias e a Morte do Rei. E aí eu fiz o destaque aqui o seguinte: não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente. Ó, o que ele tinha dito anteriormente? Aí eu escrevo o seguinte: há uma diferença em falar longe da presença e falar na presença. Elias tinha dito anteriormente o quê? Que Acasias não ia viver, que Acasias ia morrer, né? Então eu fiz esse destaque por quê? Uma coisa, Elias foi chamado para o palácio, ele foi com aquele capitão lá, e o que ele falou antes para os mensageiros, ele falou lá na presença de Acasias. Por que eu fiz esse destaque? Tem pessoas que ele vai ter duas palavras, tem pessoas que quando está longe da presença, né, eu até escrevo isso aí na lição, o que acontece? Longe da presença é igual um leão, né? Fala pelos cotovelos, faz e acontece. Quando está na presença, a pessoa tem outro discurso, aí é igual um gatinho, aí a pessoa fala devagar, fala manso, né? O homem de Deus, professor, aluno, aprenda isso, é importante. O homem de Deus, ele tem, a mulher de Deus, né, tem que ter uma palavra só, não pode ter duas palavras. Quando não está na presença, fala como Superman. Quando está na presença, fala manso. Não, você tem que ter duas palavras, tá bom? Se você falou em nome do Senhor, o que você falou em nome do Senhor, você tem que falar longe da presença e falar na presença.